para manter a obra, manter o reino dele aqui na terra. E nesse momento, eu quero convidar você a preparar aí a sua oferta, o seu dízimo, para trazer ao altar do Senhor. Porque nós entendemos que os dízimos das ofertas são para Deus algo agradável. E toda vez que nós nos colocamos na presença do Senhor para ofertarmos a Ele, tudo aquilo que Ele tem, de uma certa forma nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem glorificado o nome dEle na nossa vida. Então eu gostaria de ler aqui com você em Provérbios, capítulo 3, que fala, o rei Salomão, ele fala sobre a semeadura, sobre semear, sobre trazer, separar aquilo de melhor e dar, trazer ao altar do Senhor. Então Deus, Ele se agrada quando nós entendemos o que Ele quer nos dizer através de trazermos, cumprirmos, o mandamento dEle e trazermos a oferta. Provérbios 3, um texto bastante conhecido para a nossa meditação. Glória a Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? O rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele nos aconselha a honrarmos ao Senhor. Honrar ao Senhor com aquilo, com os nossos bens. E o que é os bens para você? O que é os bens para a Igreja de Cristo? É aquilo que o Senhor Ele tem, através da tua fé nele, através da tua busca. O Senhor Ele tem aberto portas de trabalho para você. O Senhor Ele tem sustentado a tua saúde. O Senhor Ele tem te acolhido ao seio dele para te manter de pé na presença dele. Então aqui o rei Salomão ele fala, que é para nós honrarmos ao Senhor. E a questão da honra é algo muito importante. Desde o momento em que você honra ao Senhor, Deus ele está protegendo todo o teu, tudo que você possui. E o inimigo não pode tocar. Por quê? Porque você tem honrado a Deus. E certamente Deus também vai te honrar. Deus vai proteger as tuas finanças. Deus vai guardar os teus bens. Por quê? Porque você tem sido fiel a Ele. Então, certamente, como diz também a palavra de Deus lá em Salmos, que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida. Então, quando nós entendemos a palavra e praticamos aquilo que temos entendido de Deus para a nossa vida, nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque nós estamos trazendo e devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Então, eu gostaria de, nesse momento, você se colocar de pé, separar aí a tua oferta e vamos ofertar ao Senhor com aquilo de melhor que você tem separado para Ele. A Bíblia diz que é para nós trazermos de todo o nosso coração a nossa oferta ao Senhor. Então esse momento é um momento muito festivo, porque é um momento em que nós estamos profetizando para a nossa vida financeira. Que o Senhor venha o quê? Prosperar. Que o Senhor venha trazer prosperidade. Que o Senhor venha nos cercar a
nossa família, cercar a nossa casa, profetizar futuramente sobre os filhos, bênçãos sem medida, sobre a nossa vida, sobre a nossa velhice, também bênçãos sem medida, prosperidade. É isso que Deus quer e Deus se agrada, que o seu povo seja próspero, bem-sucedido em todas as áreas da vida, na saúde, na finança, na família, amém? Você recebe isso? Então vamos fazer aqui um ato profético em nome do Senhor Jesus. Erga aí a sua oferta e dê um nome a essa oferta. Você tem coragem de dar um nome a essa oferta com toda a sua fé, com tudo aquilo em que você sabe que Deus é poderoso para fazer na tua vida. Você crê nisso? Então dê um nome a essa oferta aqui. É você e Deus agora nesse ato profético. Dê um nome à sua oferta. E depois, quando tiver Deus tiver realizado aí esse pedido que você está fazendo a Ele, você vai vir aqui num dia de oferta, vai falar também da palavra ofertória e vai testemunhar esse dia em que você está dando um nome a esta oferta, o que você vai receber de Deus. Você crê nisso? Porque todo aquele que semeia, colhe. Então semeie, semeie, semeie e semeie no reino de Deus para que você seja próspero. Em nome de Jesus, oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento na qual temos o privilégio de ofertarmos a Ti. Senhor, neste momento, nesse ato profético, nós damos um nome a essa oferta. A minha oferta, Senhor, tem um nome. A oferta dos teus filhos tem um nome. Senhor, venha honrar, venha prosperar, venha repreender o devorador. Senhor, multiplica a farinha da panela. Não permita, Senhor, que falte o pão sobre a mesa, o alimento. Abra as portas, meu Deus, da saúde. Ó Deus querido, a cada um, para que venha trabalhar, Senhor. Ó Deus, Senhor, e ter condições de ofertar no teu reino. Pai, para o louvor do teu nome, consagramos a ti os dizimistas, os ofertantes, abençoa poderosamente, Pai celestial, porque tu és um Deus de já, tu és um Deus, Senhor, que multiplica, ó Deus querido, aquilo que quase não tem mais. Tu és o Deus da multiplicação, tu és o Deus que honra, Senhor, os teus, que te buscam, que falam contigo. Deus, venha receber essas ofertas, cada uma, Senhor, com nome, cada um com um propósito, ó Pai. Nós cremos, porque tu és um Deus de já, tu és um Deus que opera maravilha, que opera milagre. Senhor, vai repreendendo toda fúria, vai repreendendo toda escassez, vai repreendendo, Senhor, tudo que não provém de ti. Derrama bênção sem medida, repreenda o devorador, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, entregamos a ti as nossas ofertas. Amém. Pode trazer aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Pastor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Me ajuda lá na mídia lá. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente vai aqui, vai ali, faz tudo, né, gente? Misericórdia. Mas é bênção.
Amém? Pode sentar. Queridos, hoje é comemorado, né, o Dia do Pastor. E aí eu recebo muita parabéns, né? O pessoal do grupo de pastores o dia inteiro mandando figurinha, parabéns pra gente. E é bom a gente às vezes ser lembrado. Embora tem gente que acha que pastor ele não faz nada, né? Ser pastor é fácil. Tem gente que fala assim, eu vou abrir uma igreja porque é fácil. E tem gente que me procura, fala assim, pastor, estou abrindo uma igreja, começando o ministério, Deus falou comigo. Aí eu pergunto a idade da pessoa. Às vezes ele tem quase 60. Aí eu falo, não faz isso não, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio, rapaz. Com essa idade que você tem, já era para estar parando, está querendo começar. O outro falou assim, eu quero ser pastor e tal. Aí eu perguntei, você já conversou com a sua esposa sobre isso? Não, nem passou pela minha cabeça. Quer dizer, então não adianta também. Às vezes a pessoa quer ser pastor, mas a esposa nem sabe o que ele quer. E às vezes a esposa não precisa ser pastora, mas só pelo fato de ser a esposa do pastor já é um cargo, já é um fardo, tá? Porque tudo vem em cima dela. Outro povo que sofre, que na maioria das vezes muitos nem querem ser pastor, que eu já fiz essa pesquisa e começando lá por casa, são os filhos de pastores, né? Deus me livre de ser pastor, porque eu já vi tudo que meu pai já passou, não quero passar também. É ou não é assim que funciona? Então pergunta mais Paulo se ele quer, jamais. Pergunta os outros, não querem. Agora, tudo bem, quem nunca foi, ele pode até pensar assim, não, deve ser uma coisa legal, é fácil, aí ele vai. Mas eu quero trazer essa mensagem, mas antes eu quero trazer aqui a diaconisa Andréia para contar, né, essa viagem que ela fez aí, um pouquinho das bênçãos que ela recebeu e do que aconteceu lá, as vitórias. Então, nós vamos dar alguns minutinhos para ela contar, né, o que ficou 30 e pouco. 38 dias, já pensou? Meu pai do céu. Conta aí, André, como é que foi essa viagem? Eu sei um pouquinho já, que ela já foi lá em casa, né? Isso. Aí levou lá um mimo pra gente. Eu vou falar, né? Isso aqui, vou falar, né? Levou pra gente um mimozinho e a gente ficou muito feliz. E ela vai contar aqui um pouquinho do que Deus fez na vida dela lá. A paz, irmãos, assim, é um pouquinho, porque se for contar toda a viagem, um culto é pouco. Mas, assim, primeiramente, gratidão. O pastor já começou com essa palavra. Hoje, se tivesse um tema para esse culto, seria de gratidão. Então, a minha palavra é gratidão, porque nesta noite eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E assim, começo no Salmo 126, 3. Vou tentar ser o mais breve, que ainda vem a palavra, que diz, se vocês nem quiserem, nem precisa abrir. Vou ler aqui, ó. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, amém? Estamos alegres de estar aqui. Eu muito alegre de ouvir o meu idioma, que eu fiquei 38 dias quase falando bem pouco, porque lá só é inglês ou francês. Eu falava, fala inglês? Não. E francês? Piorou. Mas Deus me levou e me trouxe. Então, esse versículo resume muito do que Deus fez nos últimos dias. Então, quero contar brevemente desde o começo. Quando surgiu a oportunidade de eu viajar para o Canadá, eu olhei muito para minhas limitações e dificuldades. Sabe, era a minha primeira vez para tão longe. Eu já viajei várias vezes, mas não tão longe assim. Eu viajei mais perto, já fui fora do país, mas no Mercosul. Assim, 18 horas de viagem, foram 2 dias viajando, porque tem as escalas, 4 horas de fuso horário, porque esse fuso horário eu ainda estou meio assim no fuso horário. Lá é de manhã, aqui é de noite, lá é de madrugada, é uma confusão só.
Então o fuso horário me deixou bem difícil. E assim, um país, sabe, totalmente diferente da minha realidade. Eu pensei em tudo que podia dar errado. Eu não domino o inglês, não tenho recursos financeiros. Eu fui com a cara, coragem e fé. E fui. E assim, não conhecia a cultura nem o idioma daquele lugar e nem as pessoas que eu iria encontrar. Então, mas Deus assim me ensinou que quando Ele está no controle, as nossas limitações não impedem seus planos. Amém? Às vezes, muitas vezes pensamos que precisamos ter tudo preparado para que Deus nos use. Mas a palavra nos mostra que Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que são chamados. E eu viajei comigo levando minha profissão de cabeleireira. E percebi mais uma vez que o talento que Deus me deu e colocou nas minhas mãos não é apenas uma profissão, é um presente do céu, amém? Porque enquanto eu trabalhava, Deus estava abrindo as portas. Enquanto eu cuidava da beleza das pessoas, Deus cuidava de mim. Sabe, Ele ungiu minhas mãos, deu graça ao meu talento e meu trabalho fez com que eu pudesse me manter financeiramente com honra, dignidade em um país estranho, porque assim, o nosso dinheiro lá, irmão, não vale nada, sabe? E eu tentei juntar para ir, juntar e vai, e paga aqui e ali, e chegou o dia de ir, eu não tinha quase nada. E fui. Quando chegou lá, as mulheres ficaram apaixonadas do meu trabalho e me pagavam, e além do que eu cobrava, e eu sei que eu fui juntando, consegui transformar em real, pagar minhas dívidas aqui no Brasil, paguei minha passagem, tudo fazendo lá os cabelos. Então, somente agradeço a Deus, sabe? Porque esse é o nosso Deus, sabe? Em nenhum momento Deus me abandonou. Às vezes, houve dias que eu precisava confiar sem entender, mas eu confiei, sabe? Houve momentos que o medo falava mais alto. Foram 38 dias fora, como eu falei. Mas a voz de Deus dizia, não temas, eu sou contigo. E Ele esteve comigo todo o tempo. Eu conheci um país lindo, enorme, com uma geografia deslumbrante, sabe? Cidade super organizada, uma natureza linda, exuberante. Lá era a primavera, então estava tudo florido, tudo limpo, sabe? Ruas lindas, a segurança de primeiro mundo. Você pode andar na rua com celular, andar de noite. Lá a gente tem medo de urso, não de bandido. E demora muito a escurecer, tipo, 9 horas da noite tinha sol. Eu não sabia a hora que era para dormir, que era para acordar. Assim, é muito diferente da nossa cultura, sabe? E assim, lá é um território muito, muito grande e não tem muita gente, é pouca gente, casas enormes, igual a gente vê em filme, das casas enormes, altas e baixas, sem muro, sabe? Uma coisa bem, bem diferente, sabe? Bem organizada. Mas só que acima de toda essa beleza, sabe? Toda a paisagem que eu contemplei a fidelidade de Deus. Porque nada adiantaria conhecer lugar maravilhoso e perder a oportunidade de reconhecer a mão do Senhor que estava me guiando em cada passo. Sabe, Deus me mostrou que Ele abre fronteiras. Deus está conosco em todos os lugares, aqui no Canadá, na Europa, na Ásia, onde nós fomos, Deus está conosco, em qualquer lugar do mundo. Eu tive que anotar, irmãos, porque é muita coisa. Eu ia falar aqui meia hora, então tem que estar bem resumido. Mas eu quero contar um testemunho de fé muito grande que foi depois que eu vivi tudo isso, todas essas maravilhas. Eu fui no teatro, tudo em inglês, fui no cinema, tudo, mas fui, com a cara e a coragem, eu lá. E lá não é igual aqui, que eles traduzem, não, lá eles falam inglês e pronto, você se vira. Aí minha amiga do lado traduziu alguma coisa para mim e eu participei de tudo. Eu estava lá, sabe? Deus coloca a gente no lugar que a gente nem pensa, sabe? E eu estava lá. E chegou a hora de vir embora. Glória a Deus. Estudo, cabelo, feliz, tudo pronto, mala pronta, que a mala não fechava, mas chegou a hora. Aí vem a prova. Quando eu cheguei lá no aeroporto, eu ia fazer 3 escalas, as conexões. Era do Canadá
para outra cidade do Canadá, só que eram 7 horas de viagem, depois para o Panamá e depois para o Rio de Janeiro. Então, eu ia fazer tudo sozinha. Eu nunca tinha feito essa viagem tão longa assim. Voo de 7 horas, 9 horas, 11 horas. Me senti um pássaro só voando. E aí cheguei no aeroporto. A minha amiga foi me levar. Quando chegou lá, a primeira coisa que eu parei foi no meu nome. A atendente, só falando inglês, falou que eu não poderia viajar porque meu nome estava errado. Eu, na hora, eu gelei. Falei, como é que eu não vou para casa? Eu quero ir para casa, eu estou aqui muitos dias. E eu não falava inglês, e a mulher falando e falando. O que eu fiz? Eu me posicionei como uma mulher de Deus e comecei a orar, sabe, gelado, coração disparado. E chamei minha amiga para conversar com ela. Aí minha amiga começou a desenrolar, falou que eu cheguei, que eu queria ir para casa, eu só sabia falar, My House Brasil, eu queria ir embora. E a mulher, não, você não pode embarcar, que seu nome aqui está errado e tal. E a mulher saiu de trás do balcão, eu falei, agora que ela não deixa eu ir. E ali naquele primeiro portão, ela ia me dar os 3 vouchers de embarque. Eu ia fazer meu check-in, eu ia ter ali, depois o outro, até chegar em casa. Ali era o começo. Embarcar minhas malas, ia pegar minha mala só no Rio de Janeiro. E a mulher não queria deixar eu embarcar. Eu falei, Jesus, comecei a orar, comecei a pedir a Deus. E aí ela veio, explicou, a minha amiga, mas ela ficou aqui, agora quer voltar para casa, ela entrou com essa passagem e tal. Aí eu sei que Deus amoleceu o coração, porque antes de eu sair, eu ajoelhei, todo dia eu orava. Bota as pessoas na minha frente, que vão me atender, onde eu vou passar, Deus vai à frente, sempre orei, sabe? E aí ela deixou, ela corrigiu meu nome no computador, me mostrou onde estava o erro. Sabe qual era o erro, irmão? 1,. Meu nome estava atrás de 1, ele tinha que estar na frente. Era primeiro o sobrenome, vírgula e meu nome. Aí estava sobrenome, meu nome e o restante. Não podia. Não, ela implicou muito. Aí ela corrigiu, me deu as passagens, os 3, né? Para eu aliviei, sentei, esperei meu avião, ninguém falava com ninguém, todo mundo em inglês, eu ali. E aí, nessa viagem, a minha amiga fez uma carta em inglês para quando eu descesse no outro aeroporto, eu mostrasse essa carta e eles me levassem até meu portão, explicando que eu estava viajando sozinha, não falo inglês, e que eu ia viajar no voo tal, em destino ao Brasil. Acabou? Amém. Voltou. Aí até aí tudo bem, né? Passei, glória a Deus. Quando eu desci, depois de horas viajando sozinha, peguei minha carta, falei, agora eu vou lá no balcão, né? Mostra a carta e vou embora. Quando eu olhei, eu li a carta, estava escrito tudinho, e assim, ela viaja no voo tal, da Copperline. Quando eu olhei minha passagem, irmão, eu até trouxe minha passagem. Olha, vermelhinha. Isso aqui é Air Canada. E a minha passagem era do Copperline, que é azul. Eu quase caí dura. A minha boca secou, o coração disparou. Eu falei, se ela não deixou eu viajar com o nome, cadê uma vírgula? Como é que eu vou viajar de uma empresa na outra? Eu fui pro banheiro, eu bebi água, eu fiquei no banheiro, eu quase chorei, não sabia o que fazer. Aí eu guardei a carta, fui no balcão com a fé, peguei o papel, guardei a carta e falei com a moça, meu inglês falho, sabe? Eu falei, eu não falo inglês, estou indo para o Brasil, meu embarque é esse. Ela foi, olhou e me conduziu. Aí falou, é para cá, vai para cá. Aí foi a letra E. Aí fui, achei meu portão, cheguei lá, todo mundo com ticket azul. E o meu era vermelho. Eu falei, meu Deus, como eu vou entrar nesse avião? Eu quero ir embora. E não falava com ninguém, não falava inglês, não falava com ninguém. Eu lá, sentadinha, quietinha, em oração, meu Deus, o que eu faço? Eu tô no meio. Nem podia vir para cá, nem podia voltar. Estava no meio. E aí, daqui a pouco, eu escuto a mulher chamar lá os nomes. E aí, eu ouvi meu nome, Macedo. Eu falei, eu acho que sou eu. Aí chamou as 5 pessoas. Aí chegou lá, ela foi, olhou, botou lá e tal. Daqui a pouco ela bota assim, ok.
Irmãos, aquelas duas letras, O e K, foi a letra, assim, a confirmação de Deus, foi a frase mais linda que eu ouvi na minha vida. E eu viajei do Canadá até em casa, porque a minha passagem era Copperline, eu viajei com a passagem de Air Canadá e cheguei em casa. Eu só tenho que dar glória a Deus por isso, porque Deus estava na frente, no caminho todo o tempo. E quando eu escutei o piloto falar em Pouso, Rio de Janeiro, eu falei, quase que eu dei um glória a Deus dentro do avião. Eu falei, ele fala minha língua, eu cheguei em casa. Eu consegui chegar, porque assim, a dificuldade vem, sabe? Mas quando a gente confia em Deus, coloca Ele na frente, assim, tudo flui. Eu falei, meu Deus, se Deus me levou, Deus vai me trazer para casa. Eu não vou ficar pelo meio. E se tudo desse errado, eu tinha que procurar a Embaixada do Brasil e resolver, porque eu estava, assim, perdida, mas Deus estava comigo. Então, irmãos, assim, sabe, para finalizar, eu falo aqui que olhando para trás, eu percebo que essa viagem foi muito maior que um passeio. Foi uma experiência profissional, foi uma escola de fé, sabe? Que eu me acheguei cada vez mais perto de Deus, sabe? Aprendi a confiar mais e mais e estar perto dele, sabe? Aprendi que a nossa segurança não está no dinheiro, no idioma e no lugar que estamos. A nossa segurança está em Deus. Amém? Sabe, a Bíblia fala em Provérbios que confia no Senhor com todo o seu coração, que não se estribe nem se apoie no seu próprio entendimento e reconheça em todos os seus caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Sabe, eu quero deixar essa palavra e quero, assim, que meu testemunho sirva para os irmãos. Quem tiver com sonho, não desanime, porque Deus está contigo, assim como está comigo, está com todos nós, amém? Eu agradeço a minha oportunidade e louvo a Deus por tudo. Glória a Deus. Maravilha, que testemunho maravilhoso, irmão. Bênção. Por isso que a gente tem que enfrentar, né? Ter desafios. Eu já fiz várias viagens, assim, não para tão longe agora, já fui para Bolívia, Argentina, várias coisas. Mas a gente tem que fazer aquilo que Deus está falando. E é muito importante a gente ter coragem. Ela foi lá e fez recursos lá, né? Quer dizer, isso que é importante. A gente ter uma habilidade, ter várias, habilidades para fazer as coisas. Deus abençoe a Andréia, continue com essa fé. Todo ano a Andréia viaja, né? Todo ano. Mas é bênção, né? Ela é corajosa. Oi? Ainda tem essa viagem ainda. Que coisa, né? Então, é Deus purinho na vida dela. Amém? Queridos, eu quero meditar com você numa palavra. Hoje é dia do pastor. E eu estava falando que o maior desafio de um pastor é justamente continuar. Começar é fácil, continuar que é difícil. Tá? Então, continuar é um grande desafio. Continuar é um grande desafio. E nós precisamos continuar, perseverar, entrar na jornada, continuar. Tá bom? E aí é que Deus faz a obra. O primeiro pastor que foi chamado de pastor na Bíblia, sabe quem foi? Foi Abel. Abel, a Bíblia fala que ele era pastor, mas de ovelhas, né? Claro. Mas aquilo ali já era um símbolo. Tanto é que as pessoas que os pastores pastoreiam, cuidam, também são chamados de ovelhas. Por causa, baseado no pastoreio de ovelha. O Davi foi pastor de ovelha. Né? O Salmo 23 retrata isso. E tantas outras passagens, a Bíblia fala que antes dele vencer o Golias, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Mas ser pastor hoje em dia é um grande desafio. Eu estou com uma pesquisa aqui que fala do que acontece
com os pastores, na maioria das vezes. Eu estava falando, iniciando aqui, que é o seguinte: o pastor que é novo, que está começando agora o seu ministério, que está iniciando o ministério, que tem assim 25, 30, 35, que eu comecei a pastorear praticamente com um ano de cristão que eu tinha. O pastor da igreja me colocou numa congregação, eu era diácono e solteiro ainda, auxiliar de trabalho e aspirante a diácono, porque lá naquele tempo não podia consagrar diácono solteiro, e ele me colocou numa congregação, e eu fui dirigir aquela congregação, conheci a Yara, eu dirigindo essa congregação. Depois nós casamos, eu fui para outra congregação dirigir, e ali eu fui consagrado diácono e depois a presbítera, bem novinho, magrinho. Aliás, a Solange mandou uma foto para mim, né, que é a colega dela, do batismo dela, né, de uma foto. Eu falei, não é possível que isso aí seja eu. Meu Deus do céu. Diferentíssimo do que é hoje. Porque a fisionomia da pessoa vai mudando, né, um pouquinho, né? E tal. E lá eu, com 20 e poucos anos, já estava pastoreando. E aí nós dirigimos 10 igrejas, ou 12, mais ou menos isso. Eu dirigi várias igrejas aqui no Nova Iguaçu, e depois 2 lá em região do Lago, em Barra de São João. Depois voltei para cá dirigir outra, mais 2 ou 3. E começamos o Ministério Encontro com Cristo com 33 anos, 35 anos, que nós começamos essa igreja aqui. Eu tinha 35 anos. E quando alguém fala assim, pastor, eu vou começar uma igreja, e ele é já uma pessoa depois de 50, eu aconselho não fazer isso. Poxa, está desmotivando as pessoas a não pastorear? O que é isso? Não, eu não estou desmotivando, porque a experiência que eu tive, eu digo que não é muito fácil. Porque quando eu estava novo, eu tinha garra, tinha força, né? O emocional estava bem, tá? Porque o que desgasta mais um pastor é o emocional dele, sabia? Porque o emocional traz também problemas físicos e muito fortes. Problemas físicos e muito fortes. Então tem um texto que eu quero ler em Zacarias. Meu Deus, eu esqueci o texto agora, mas vou achar aqui. Eu vou achar o texto rapidinho. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Está aqui, ó, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Qual a grande estratégia do diabo? É ferir o pastor. Quando ele fere o pastor, as ovelhas se dispersam. A gente vai achar aqui rapidinho. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Está em Zacarias, só que eu esqueci o versículo. Então, qual a estratégia do inimigo? Ferir primeiro a ovelha? Não, ferir primeiro o pastor. Entendeu? Então, quem achou aí, já vai procurando para mim, para a gente poder achar o texto. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Zacarias, ninguém achou para me ajudar, gente? 13:7. Zacarias 13, versículo 7. Obrigado, Alex. Por isso que é bom a gente ter hoje várias pessoas com tecnologia que ajudam a gente, né? Antigamente pregar era mais difícil, agora é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. É isso mesmo? Não, nesse versículo não. A parte
Parte B. Fere-o ao pastor e espalha-se-ão as ovelhas. Só esse pedaço. Mas tem uma versão que é diferente. Está assim: ferirei ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, a maioria dos pastores estão desistindo do ministério por vários motivos. Por estresse, depressão, traição, muitas vezes, a maioria das vezes, porque o que mais dói na vida de alguém que pegou uma pessoa, pastor, né? Que pegou uma pessoa caída, casamento destruído, vida financeira destruída, tudo destruído, e a pessoa chega na igreja e se levanta, aí o pastor acredita na pessoa e a pessoa mais tarde, né, trai. Mas isso tudo é uma estratégia do diabo. No primeiro pastor da Bíblia, que foi Abel, o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Mataram Abel. Quem matou Abel? O seu próprio irmão. Né? Então, quem mata, quem fere o pastor? O próprio irmão. Aquele que o Jesus falou quando comia na mesa lá com os discípulos, e ele falou assim: aquele que colocar o pão na sopa, no prato comigo, esse me trairá. Quer dizer, então, nós, pastores, não podemos criar expectativa nos outros. Achar assim, não, fulano, esse vai estar comigo o resto da vida, a vida toda, nunca vai me abandonar. Porque eu acredito assim, irmão, a pessoa tem o direito de ir e vir, de ficar ou não ficar. Mas deve haver uma consideração. Pastor, obrigado pelo tempo que eu tive aqui, tal, mas Deus está me conduzindo para outra coisa. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Eu já liberei várias pessoas para ir embora, para abrir um ministério, para começar um trabalho, sem constrangimento nenhum. Mas quando a pessoa, ele entende que, na verdade, ele precisa honrar, não honrar, dizer assim, não, tem que honrar, mas é cuidar porque tudo que a Bíblia fala que o homem semear, isso também se fará. Tudo que você faz com alguém, ou cedo ou mais tarde, você vai colher aquilo que você fez com a pessoa. Se você plantou ingratidão, você vai colher ingratidão. Se você plantou rebeldia, você vai colher rebeldia. Então, tudo que você fizer com alguém, ou mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer com você. Então, o que o Caim fez com Abel? Matou o irmão. Então, o que o diabo tenta fazer com os pastores? Matar os pastores. A maioria dos pastores sofre esgotamento físico, esgotamento mental. E, para você ter uma ideia, depois da pandemia, o índice de suicídio de pastores aumentou de forma assim dramática. Um negócio incrível. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles mesmos se entregam muito, deixam as suas famílias, passam o dia inteiro na igreja, na obra, não tiram férias, não vão
passear com a esposa, com os filhos, e muitas vezes isso vai criando um esgotamento e ele vai passando por esse problema. Esses dias mesmo eu tive notícia de casamento de pastores sendo destruídos. De casamento assim, não é um casamento de 5, 10 anos, não. Casamento de 35 anos. Casamento de 30. Essa semana mesmo, um grande pastor de um ministério enorme no Brasil está tendo um grande problema com a esposa. Depois de 45 anos de casado. Você pensou um negócio desse? 45 anos de casado não estão se entendendo mais. Então, o que eu entendo? Que é hora de parar com o ministério. Disse uma vez o Josué Gonçalves, uma frase dele que ele diz: nenhum sucesso justifica o fracasso do seu casamento. Nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Se você está tendo sucesso no ministério, mas a tua família está sendo atingida, é melhor optar por ficar com o seu casamento. Entendeu? Então, a grande verdade é esta. Se aquele ministério está acabando com o meu casamento, com a minha família, eu prefiro ficar com a minha família e deixar o ministério. Você sabia que um sacerdote na Bíblia, o máximo que ele podia ficar no cargo era até 65 anos? E hoje eu conheço pastores com 70, 80, uns até com 90 anos, como um da Assembleia de Deus, que está 70 anos, tem 90 e poucos anos, ainda está pastoreando, irmão. Então eu digo o seguinte: se prepare. Eu, quando chegar a 65, eu já vou começar a pensar em tirar o pé do acelerador e botar o pé no freio e ter uma pegada de diminuir a minha frequência, a minha atividade. Entendeu? Porque eu posso muitas vezes fazer outro tipo de atividade dentro do ministério sem precisar ser pastor. E tem gente que fala assim: quem é pastor nunca deixa de ser. Como é que não? Se o apóstolo Paulo falou: terminei a carreira. E quando ele diz que terminou a carreira, ele não está dizendo que morreu, ele estava vivo ainda. Terminei a carreira, né? E guardei a fé. Então, na verdade, existe coisa que a gente pode diminuir ou pode, né, desacelerar e pode também parar com o tipo de ministério e ficar daquilo, por exemplo, ensino, por exemplo, conselheiro, por exemplo. São vários ministérios que você pode exercer, que um pastor pode exercer, sem precisar estar na frente do rebanho. Então, ser pastor é um grande desafio. Tem um versículo que está em Jeremias, agora esse eu vou achar, quer ver? 3,15. Agora eu vou achar, quer ver? 3,15. Jeremias 3,15, que fala: darei a vocês pastores que pastoreiam segundo o meu coração. Vê se não é isso. É isso mesmo. Está aí lá? Já botou, Alex? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus está falando. Eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. Que coração é aquele ali? Deus não tem coração físico igual a gente, mas segundo o meu entendimento, segundo
o meu propósito. Darei vocês segundo um pastor, segundo a minha compreensão. Os quais vos apacentarão com conhecimento e mais o quê? Inteligência. O que falta na vida de muitos pastores, e eu posso até achar que eu também posso estar incluído nisso, é a falta de conhecimento, que é ciência, tem na outra versão que vos apacente com ciência, e com inteligência, segundo o coração de Deus, não segundo o coração dele. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então, o que eu preciso entender? Que eu tenho que pastorear, não segundo o meu coração, mas segundo o coração de Deus. Porque Deus não pastoreia a gente com emoção, com sentimentalismo. Deus não pastoreia a gente, né? Igual o ser humano quer pastorear. Muitas vezes botar a emoção na frente de tudo. Mas o pastor, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que ter um pouquinho de psicologia, um pouquinho, né, de todas as ciências, não que tenha que ser formado em tudo, mas ele tem que ter um conhecimento, pelo menos básico, de psicanálise, psicologia, de advocacia, um pouquinho de cada coisinha. E se ele não tiver um conhecimento profundo, ele tem que estar relacionado com gente que tem esse tipo de conhecimento para que ele possa encaminhar a pessoa naquela situação. Por exemplo, uma pessoa que está com problema psicológico, aí ele vem para mim e começa a falar um monte de coisa com coisa. Eu vou perceber que oração e conselho só, às vezes, não vai resolver. Aí o que eu tenho que fazer para ele? Procura fulano de tal que ele vai te ajudar. Porque essa é a área dele. Entendeu? Então, cada caso um caso. Então, que vos apacentarão com conhecimento e mais o quê? Inteligência. Essa é a grande questão. Mas tem gente que está pastoreando sem conhecimento, sem inteligência, perdendo a sua própria vida. É aquilo que Jesus falou. O que adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a alma aqui não é perder a alma para perder a salvação, não. Perder a alma é perder a vida. Perder os prazeres da vida. Eu conheço homens, pastores, que eu converso com eles e eles não viajam, não saem, não passeiam, não desfrutam. Aqui, graças a Deus, eu falo para o pessoal, gente, eu vou viajar, vou estar aí. O pessoal compreende, sabe por quê? Porque entende que a gente tem que parar para refazer as forças. Não é não? Senão a gente explode. Então a grande verdade é essa. Darei a vocês, pastores, que apacente com conhecimento e com inteligência. Às vezes a pessoa vai naquela corrida frenética, correndo, e pronto. Não cuida da saúde, não cuida da vida, e ele vai passando por aquele processo todo, esgotamento, não é verdade ou não? E acaba ele morrendo. Aí, se ele morrer, alguém vem e assume o lugar dele e pronto, acabou. Porque a alma não pode parar, ele vai continuar morto e alguém vai continuar no lugar dele, irmão. Essa que é a grande realidade. Aqui perto tinha um pastor que era assim. Ele começou, depois, aí um dia eu fui visitá-lo, porque ele ficou doente com diabetes,
que a maioria dos pastores tem diabetes. Não sei por que esse negócio. A maioria. Aí o camarada tá com diabetes. E eu fui visitar. Com as 2 pernas cortadas, num quartinho, lá nos fundos do pastor que assumiu a igreja. Vivendo numa situação lamentável. Eu fiquei, meu Deus, será que esse aí também vai ser o meu fim? Isso eu não quero para mim, não. Não quero mesmo, pelo amor de Deus. Se for para ser pastor e acabar assim, eu não quero. Eu quero, como apóstolo, tudo bem, apóstolo Paulo morreu numa prisão, no calabouço, tá? Mas não é porque aconteceu isso com ele, vai ter que acontecer comigo, não. Eu tenho que ser pastor com conhecimento e com inteligência, amém ou não? E aí, por isso que eu falo para a igreja, cuida bem do pastor, porque o pastor tenta cuidar o máximo da igreja possível, mas quem cuida do pastor? Né? Quem vai lá perguntar se o pastor está precisando de alguma coisa? Quem vai lá perguntar se está com as contas pagas em dia? Porque uma das coisas que o pastor não pode ter é dívida. Dever ninguém, para ninguém ficar cobrando e aparecer aí para falar, mas está também devendo, não pagou. Então, a igreja tem que cuidar das finanças do pastor, cuidar da saúde, da alimentação, perguntar se está tudo certo, pastor, como é que está? Toma aqui uma benção aí. A gente aqui não recebe primícia, não tem esse tipo de doutrina aqui. A gente até tentou um dia fazer, mas vi que não funcionou. E a gente trabalha aqui com dízimo e oferta. Agora, se a pessoa sentir no coração, pastor, final do ano, teu aniversário e tal, toma aqui uma bênção aqui. Não vou dizer que não, mano, não quero não. Porque você está honrando aquela pessoa que está cuidando de você, orando por você. Amém ou não? Entendeu, querido? E no final aqui dessa mensagem, eu quero depois tirar aquela foto com você, tá? Não veio todo mundo hoje, mas eu quero guardar isso de coração para todo ano a gente ter uma foto nova com toda a igreja, né? Com todo o pessoal que veio hoje aqui. Tá bom? Então, Deus deu a vocês, porque pastor, Deus não dá a igreja para o pastor. Olha que frase interessante. Deus não dá a igreja para o pastor. Por isso que pastor não pode dizer minha igreja. Deus dá o pastor para a igreja. Viu a diferença? Deus não dá a igreja para o pastor. Ah, Deus me deu essa igreja. Não deu nada. Deus não me deu nada. Mas deu o pastor para vocês. Então aí o que você tem que fazer? Ah, eu vou cuidar do meu pastor. Tá? Outro dia eu vi uma brincadeira à parte, né? Hoje é o dia, como é dia do pastor, eu vi um vídeo de uma igreja aqui pertinho da gente. Aquelas perguntas assim, né? Qual o seu maior desejo? Ah, o meu desejo é passar um dia todo com o meu pastor. Qual o teu maior sonho? O meu sonho é viajar com o meu pastor. Qual o teu... a tua maior alegria? É almoçar com o meu pastor. Quer dizer, é de brincadeira o vídeo, né? Mas mostra que, na verdade, às vezes as pessoas precisam entender que o pastor é um ser humano. Ninguém é Deus aqui. Ninguém é super-homem. Todos nós passamos por a mesma coisa que você. A responsabilidade é grande, mas a dor que você sente eu sinto. Tá? Tudo que você passa eu passo. Qualquer coisa. Então, por isso, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que Deus tem dado aqui para estar com a gente. Pastor José Mazo, pastor Iara, pastor Samuel. São 3 pastores conosco. Já teve mais aqui, tá? Já teve quase 10 aqui no nosso ministério. Né? Mas esses estão aqui conosco. E eu louvo a Deus pela vida de todos. Tá bom, gente? Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho para encerrar. Em nome de Jesus, fica de pé. Vamos adorar. Adore a Deus. Glorifique o nome do Senhor.
Uma mensagem, né, para a gente meditar só, para a gente acompanhar. Em nome de Jesus. Vai louvar, que louvou, Alex. Vamos lá. Hã? Ah, você que sabe. O ministro de louvor é que resolve, né? Glória a Deus. Gente, nós ganhamos esse teclado. Não é novo, não é nada. Mas me disseram que é um teclado muito bom. Precisa dar uma ajeitadinha ali nas teclas. Mas ele está dando para... E essa semana vamos comprar o pedal, né? O pedal. Som. Tem que ter pedal nele. Mas semana vamos comprar, em nome de Jesus. Adora o Senhor, glorifique a Ele. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Ô, glória! Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Glória a Deus! Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Sei que levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus! Levante a tua mão, agradeça ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor, por esta noite que estamos passando aqui na tua casa, na tua presença. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, derrame graça sobre cada um, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Amém. Foi bom você ter vindo, querido. Deus abençoe.